aqueles que estão nos acompanhando, servindo ao Senhor juntamente conosco nessa noite. Amém? Vamos fazer a leitura de um texto da palavra de Deus, por favor. Você que trouxe a sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo de número 20. Nós faremos a leitura de apenas um versículo da palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. É um texto bem conhecido. O Senhor colocou esta palavra no meu coração e eu creio que o Senhor continuará falando conosco nessa noite. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Quem encontrou pode dizer amém? Localize o versículo de número 12, por favor. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12, está escrito assim: Ó Deus nosso, porventura não o julgarás, pois em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Glória a Deus. Queridos, o capítulo de número 20 do segundo livro das Crônicas é provavelmente de todos os capítulos deste livro histórico o mais conhecido. Aqui está registrada a forma milagrosa, sobrenatural, que Deus concedeu vitória para o povo escolhido dele em meio a um momento de extrema adversidade, em uma batalha que ao olhar humano era humanamente impossível que Judá prevalecesse contra estes inimigos que estavam vindo contra eles. A nação de Israel agora está vivendo o período da monarquia. O período da monarquia é o período que se inicia logo após o período dos juízes, quando então Samuel, que é o último juiz de Israel, está julgando o povo. Então a Bíblia diz que os anciãos de Israel se reúnem e pedem a Samuel que constitua um rei sobre a nação. Samuel se entristece, vai orar, vai falar com o Senhor, e Deus diz para Samuel que na verdade eles não estavam rejeitando a ele como juiz sobre o povo, mas sim eles estavam rejeitando a Deus como rei sobre a nação. Deus então abre esse precedente e permite que agora a nação de Israel tenha homens, tenham reis que irão dominar e governar sobre a nação. Os irmãos conhecem muito bem a história bíblica. O primeiro rei da nação de Israel é Saul, o segundo rei é Davi e o terceiro rei é Salomão. Esses três homens reinam cada um pelo período de 40 anos, o que forma um período de 120 anos, que é o que nós chamamos do período do reino unido da nação de Israel. Logo após a morte de Salomão, por causa de Roboão e de Jeroboão, a Bíblia vai dizer que há divisão das tribos. Israel se divide agora em dois reinos, reino do norte e reino do sul. 10 tribos vão para um lado, 2 tribos vão para o outro. Agora existe o reino de Judá e o reino de Israel. Judá, cuja capital é Jerusalém. Israel, cuja capital é Samaria. Sob Israel, cuja capital era Samaria, só vão reinar reis perversos, reis maus, homens que não temeram ao Senhor, homens que não tiveram prazer na lei do Senhor. Pelo contrário, foram homens que foram reprovados diante de Deus, foram homens que as suas atitudes desagradaram totalmente o Senhor. É o caso do rei Acabe, que juntamente com a sua esposa Jezabel se enveredaram pelo caminho da idolatria juntamente com a nação, fazendo com que o povo se afastasse cada vez mais do Senhor. Então sobre o reino de Israel só reinaram reis maus e perversos. Já sobre o reino de Judá, embora tenham existido alguns reis que não temiam a Deus, também existiram sobre Judá alguns homens fiéis, alguns homens que temeram ao Senhor, alguns homens que o seu prazer era agradar a Deus e andar de acordo com a sua lei
e os seus estatutos. Este foi o caso do rei Josafá. Josafá é o quarto rei deste período do reino dividido sobre Judá. Josafá é filho do rei Asa, um dos reis mais tementes a Deus, e a Bíblia faz questão de dizer que Josafá andou nos caminhos do seu pai, que Josafá procurou ser um homem temente a Deus. Quando Josafá assume o reinado, ele promove uma reforma religiosa em Judá. Ele coloca escribas em cada uma das sinagogas, para que eles pudessem ensinar a lei de Deus ao povo, porque Josafá entendia que quando o povo tem a palavra guardada no coração, este povo não peca contra o Senhor. Josafá foi alguém que procurou seguir os passos do seu pai, embora em uma aliança descuidada com o rei Acabe, o Senhor o repreenda, mas a Bíblia diz que ele reconhece o seu erro e se volta novamente para o Senhor. Já aqui no capítulo de número 20, a Bíblia nos mostra um dos acontecimentos exatamente neste período do reinado do rei Josafá. Josafá está reinando sobre Judá, quando ele recebe a notícia de que 3 nações, de que 3 povos haviam se reunido e estavam vindo a peleja contra o seu povo. A Bíblia vai dizer que essas 3 nações eram os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os homens das montanhas de Seir. 3 povos que não eram amigos, eram inimigos, mas que eles entenderam que sozinhos eles não conseguiriam vencer Judá. Então eles precisam reunir forças. Eles se unem, os 3 povos, para vir a peleja contra o rei Josafá. E quando Josafá recebe a notícia de que estes inimigos estão vindo contra ele, Josafá fica atemorizado, Josafá fica preocupado, porque pela ótica humana seria impossível ele vencer aquela batalha. O exército inimigo era muito numeroso, o exército inimigo era muito poderoso, e Josafá, pela lógica, jamais teria condições de vencer aquela guerra, de vencer aquela batalha. É nesse momento que a Bíblia vai dizer que Josafá recebe a notícia que os inimigos estão vindo contra ele, que no versículo de número 3, a Bíblia diz que Josafá temeu, Josafá ficou preocupado, Josafá sentiu medo, porque embora fosse homem de Deus, não deixava de ser homem, não deixava de ser ser humano, não deixava de ser de carne e osso, e existem alguns momentos da vida que em meio às guerras, que em meio às tribulações e dificuldades, às vezes a gente teme, às vezes a gente se preocupa, às vezes a gente olha e quando nós nos deparamos com alguns problemas que diante dos nossos olhos são aparentemente insolúveis, o que vem no nosso coração é este mesmo sentimento que houve no coração de Josafá. Só que a Bíblia continua dizendo que Josafá temeu. Só que o que Josafá faz, mesmo temeroso, mesmo preocupado, é o que faz a diferença, e é o segredo de Deus para as nossas vidas, porque a Bíblia não vai dizer que Josafá temeu e foi se esconder, a Bíblia não vai dizer que Josafá temeu e fugiu da peleja, não, a Bíblia diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Josafá estava temeroso, Josafá estava preocupado, mas quando ele recebe aquela notícia, mesmo sabendo que pela ótica humana era impossível vencer, Josafá está preocupado, mas ele não vai fugir diante do problema, ele não vai se desesperar diante daquela situação, ele não vai olhar para aquele problema e vai querer se esconder dele, não, pelo contrário, ele vai buscar ao Senhor, porque ele sabe que é do Senhor que virá o socorro, ele sabe que é do Senhor que virá a ajuda, que é do Senhor que virá o auxílio que ele precisa, porque o segredo na hora do problema, o segredo na hora da crise, o segredo na hora da dificuldade não é fugir do problema. Tem gente que é especialista em fugir dos problemas. Quando as lutas aparecem, quando os problemas surgem, eles fogem, eles se escondem, eles correm com medo. Mas se fugir resolvesse o problema, era bom, mas não resolve. Quem pensa que fugir da crise vai mudar alguma coisa, está muito enganado. Para onde você for, a crise vai junto, para onde você for, o problema vai te acompanhar. Lembra de Elimeleque lá em Rute capítulo 1, a Bíblia diz que teve fome na terra. Elimeleque olhou para a crise e disse: eu vou fugir, eu vou embora daqui, e ele foi lá para Moabe porque tinha pão. Quando ele chegou lá, pensou que ia ficar tudo bem, a crise acompanhou ele, chegou lá, morreu ele, e morreram os 2 filhos, porque fugir do problema, fugir da crise não resolve.
resolve. O segredo é enfrentar a crise confiando no Senhor. O segredo é fazer como aquela mulher do capítulo 4 do segundo livro dos Reis. O marido morreu, os cobradores estão na porta para querer levar os filhos, e talvez está todo mundo olhando dizendo: ela não tem saída, eu quero ver o que ela vai fazer. Mas na hora da crise ela não foge, ela não se esconde, ela se levanta, chega diante do profeta e diz: Eliseu, meu marido morreu, mas eu estou aqui para dizer que eu não vou correr, eu não vou me esconder, eu quero saber qual é a orientação de Deus para a minha vida, eu quero saber o que é que Deus vai mandar eu fazer, porque eu não vou fugir desse problema, eu não vou fugir dessa crise, porque eu sei que o Senhor tem a resposta, o Senhor tem a saída que eu preciso, e é dele que virá a minha vitória. Aleluia. Josafá se põe a buscar ao Senhor, ele congrega, a Bíblia vai dizer que ele congrega todo o povo de Judá, ele congrega todo o povo de Jerusalém para buscarem ao Senhor, e todo o povo se congrega para buscar socorro em Deus. Josafá diz: nós vamos buscar socorro no Senhor, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos falar com Deus, porque se o socorro não vier de Deus, não vai vir de nenhum outro lugar. Crente precisa entender que o socorro dele não vem daqui de baixo, que o socorro dele não vem das coisas humanas, terrenas, passageiras, falíveis dessa terra, não. O socorro de crente fiel vem do Deus Todo-Poderoso. É por isso que no Salmo 121 o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, aleluia. É por isso que no Salmo 46 o salmista expressou dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. Nós temos a quem recorrer, nós temos um Deus que não nos abandona, nós temos um Deus que não nos desampara, nós temos um Deus que não nos deixa só. Ele é socorro bem presente na hora da adversidade. Esta é a certeza do coração de Josafá. Por isso ele congrega todo o povo para orar, para buscar socorro em Deus. E Josafá, a Bíblia diz que ele se coloca de pé no meio da congregação, e ele começa a orar, ele começa a falar com o Senhor. E a oração de Josafá é uma das orações mais lindas. Josafá se levanta e ele começa a falar com Deus, e ele começa a lembrar desde quando Deus tirou o povo da terra do Egito. Ele começa a lembrar a Deus, a falar com Deus, e ele começa a dizer: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos nossos pais, Deus dos nossos antepassados, nós somos o teu povo, nós somos a nação que o Senhor escolheu, nós somos os teus filhos, aqueles que o Senhor tirou com mão forte e poderosa do Egito, e nos transportou para essa terra, e nos deu essa terra de herança, Senhor. E quando Salomão apresentou o templo a ti, o Senhor disse que se em algum momento nós estivéssemos passando por alguma dificuldade, ou se alguma peste viesse sobre nós, ou se os inimigos nos cercassem, nós nos reuniríamos aqui, invocaríamos o teu nome, e o Senhor iria ouvir, o Senhor ia trazer resposta, o Senhor ia trazer socorro. Josafá vai trazendo à memória aquilo que pode dar esperança para ele. Josafá vai orando e falando com Deus, e nesta oração, quando ele chega no versículo de número 11, ele vai dizer assim: Senhor, o problema é o seguinte, os inimigos que estão vindo contra nós são aquelas 3 nações que quando os nossos pais saíram do Egito, o Senhor apareceu para Moisés lá em Deuteronômio capítulo 2 e disse para ele: olha Moisés, vocês não vão passar nem dentro da terra de Seir, nem dentro da terra dos homens de Moabe, nem dentro da terra dos homens de Amon. Vocês vão dar a volta. Não é para vocês invadirem essas terras, não é para vocês destruírem esse povo. Senhor, os nossos pais obedeceram a tua voz, os nossos pais não destruíram essas 3 nações, e agora eles estão nos retribuindo assim, agora eles estão vindo contra nós, agora eles vêm para nos destruir, e eles formaram um exército
exército tão grande, tão poderoso, tão numeroso, Senhor, que diante desse exército nós não temos condições nenhuma de vencer. Então Josafá ora pedindo a Deus que faça justiça, e ele vai dizer: ó Deus nosso, porventura tu não o julgarás, porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Josafá está orando, está falando com Deus, e ele está dizendo para Deus que realmente, humanamente falando, ele sabe que não tem condições nenhuma de vencer aquela batalha. Ele vai dizer: Senhor, esse exército que vem contra nós é poderoso, é forte, em nós não há força para vencermos essa grande multidão, e nós na verdade nem sequer sabemos o que fazer. Parece a gente em alguns momentos da vida, parece a gente em meio a algumas crises que a gente enfrenta, quando a gente olha e vê que é maior do que as nossas forças, e a gente diz: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer agora, eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai acontecer. Josafá está diante daquele problema, diante daquela situação, e ele está dizendo: é maior do que as nossas forças, o nosso exército não dá conta. Na verdade, Senhor, eu não sei nem como agir diante desse problema que está diante dos meus olhos. Só que Josafá vai olhar para o céu e ele vai dizer: Senhor, porém com tudo isso, porém mesmo cercado, porém mesmo com os inimigos ao redor, porém mesmo com essa grande multidão aqui contra nós, porém humanamente sabendo que é impossível vencer, o meu olhar, a minha confiança não está nos meus soldados, não está nos meus carros de guerra, não está no nosso aparelhamento bélico para a batalha, não, o meu olhar está posto no Senhor. Nós estamos olhando para o Senhor. Quando Josafá verbaliza isso aqui, queridos, Josafá está expressando a Deus aonde está a sua confiança. Ele está dizendo para o Senhor que não está olhando para o tamanho dos inimigos que vêm contra ele, que ele não está com o olhar voltado para a circunstância que está o cercando, mas que ele está vendo além daquela adversidade, além daquele problema, e ele está mostrando que conhece o Deus que ele serve, e que a confiança dele está depositada nesse Deus. Quando ele diz: os nossos olhos estão postos em ti, ele está dizendo: a nossa confiança está depositada no Senhor, e quem confia em Deus não é derrotado, quem confia em Deus não perde batalha, quem confia em Deus não fica decepcionado, quem confia no homem se frustra, quem confia no homem se decepciona, quem confia no homem quebra a cara. Agora quem confia no Senhor vence, quem confia no Senhor alcança a vitória. Davi disse no Salmo 20, versículos 7 e 8, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não, nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos, porque aqueles que confiam nos carros e cavalos caem, mas nós que confiamos no Senhor permaneceremos de pé. Quem confia em Deus não cai na hora da luta, quem confia em Deus não cai na hora da adversidade, quem confia em Deus não cai quando os problemas surgem. Quem confia no Senhor consegue enxergar além das circunstâncias que o cercam, e ele sabe que a vitória dele, que o socorro dele vem do Deus Todo-Poderoso. Queridos, para onde nós voltamos o nosso olhar na hora da crise, na hora do problema, é o que determina se nós seremos vitoriosos ou se nós seremos derrotados. Quem só enxerga as dificuldades, quem só olha para o tamanho dos problemas, quem só consegue ver aquilo que está ao seu redor, jamais vai vencer, jamais será vitorioso, jamais vai avançar, jamais chegará em lugar nenhum, porque o objetivo dos problemas, o objetivo das circunstâncias adversas é exatamente esse, é fazer com que a gente tire o olhar do foco, é fazer com que a gente tire o olhar de Cristo, e fique olhando apenas para esses problemas que
nos cercam e fica olhando apenas para essas dificuldades que nos rodeiam, e o diabo luta constantemente por isso, porque ele sabe que quando o crente tira o olhar de Jesus e começa a olhar só para os problemas, só para as lutas, só para as dificuldades, ele desanima, a fé dele começa a esmorecer, ele não tem mais força para congregar, ele não tem mais força para adorar o Senhor. Você encontra com ele e pergunta: meu irmão, como é que vai? Ele só sabe dizer: eu estou na prova. É muita luta, porque ele só enxerga as circunstâncias, ele só enxerga os problemas que estão ao seu redor. Quando a gente fica com o nosso olhar preso às circunstâncias terrenas, aquilo que nos cerca, a gente esmorece, a gente desanima, a gente recua, a gente não tem força para continuar caminhando. É por isso que Josafá nos ensina que em meio à luta, que em meio a circunstâncias adversas, nós não podemos ficar com o olhar na circunstância, nós não podemos ficar olhando para aquilo que está ao nosso redor. Não, o nosso olhar tem que estar no Senhor. O nosso olhar precisa estar voltado para Jesus, porque é olhando para Ele que a gente vence, porque quem olha para o Senhor entende que maior do que qualquer dificuldade, que maior do que qualquer problema, que maior do que qualquer circunstância adversa, é o Deus que o escolheu, é o Deus que o chamou, é o Deus que o vocacionou. O conselho de Deus para nós aqui essa noite é o mesmo que o escritor da Epístola aos Hebreus escreveu no capítulo 12, no versículo 2: nós devemos permanecer olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Independente da circunstância que esteja ao nosso redor, a gente não pode tirar o olhar do alvo, a gente não pode perder o foco, a gente tem que continuar olhando para Jesus, porque Paulo disse que nós não andamos por vista, nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pela fé, e quem vive pela fé enxerga além das circunstâncias terrenas, enxerga além daquilo que o cerca, ele consegue ver além, ele entende que o Deus dele está no controle e que é das mãos do Senhor que vem a nossa vitória. É olhando para Jesus que a gente vence, é olhando para Jesus que a gente consegue chegar do outro lado, é olhando para o Senhor. O nosso olhar determina onde nós vamos chegar, para onde nós voltamos os nossos olhos na hora da crise e da adversidade, determina se nós seremos vitoriosos ou se nós seremos derrotados. Lembra dos 12 espias de Israel, quando Moisés manda lá em Números capítulo 13, eles irem espiar a terra prometida, eles vão, e a visão de 10 daqueles homens é uma visão míope, é uma visão curta, é uma visão que enxerga apenas na ótica humana, na ótica terrena, é uma visão que está presa às circunstâncias. Quando eles chegam lá, eles veem que a terra é boa, mas eles veem que tem gigante, eles veem que o desafio é muito grande, eles veem que pela ótica humana não tem como conquistar aquela terra, e aí eles voltam. Quando eles voltam, aqueles 10 que só enxergavam com a ótica humana, com os olhos naturais, vão olhar para Moisés e vão dizer: Moisés, a terra é boa, a prova é que esse cacho de uva que a gente trouxe tiveram que 2 homens carregar, de tão próspera que a terra é. Mas é o seguinte, lá tem gigante, é o seguinte, vai ser difícil demais para a gente conquistar essa terra, então é melhor a gente nem inventar, é melhor a gente deixar isso para lá, é melhor a gente esquecer, porque não vai dar certo. O último versículo do capítulo 13 de Números, a Bíblia vai dizer que aqueles homens vão olhar para todo o povo de Israel e vai dizer assim: diante dos nossos olhos nós éramos como gafanhotos para aqueles homens, e diante dos olhos deles também. A visão daqueles homens era tão pequena que eles se enxergavam como gafanhotos, que eles viam os inimigos muito superiores a eles, mas Josué e Caleb não. A Bíblia diz que Josué e Caleb tinham uma visão diferenciada, que o olhar de Josué e Caleb não estava apenas nos gigantes que tinham naquela terra, o olhar
verdade, Josué e Caleb estava na promessa que Deus tinha feito. Eles vão fazer todo mundo se calar e vão dizer: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra, porque Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Oh, aleluia! Quando a gente para de olhar para as circunstâncias e volta o nosso olhar para o Senhor, a gente entende que maior do que o problema que está ao nosso redor é a promessa dele na nossa vida. A gente entende que maior do que as circunstâncias é aquele que prometeu e ele é fiel para cumprir. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É a sua visão que fará a diferença na hora da crise, na hora da luta, na hora da adversidade. É para onde você voltar os seus olhos que fará a diferença. Oh, aleluia! Pastor Arnóbio citou aqui o capítulo 17 de 1 Samuel, quando Davi chega no campo de batalha, naquela luta, naquele duelo que Golias está desafiando os filhos de Israel já há 40 dias, e ninguém tem coragem de lutar contra o gigante. Por quê? Porque o olhar de todo mundo está aqui, apenas na horizontal. O olhar de todo o exército de Israel está voltado apenas para Golias. Eles estão olhando, e a gente lê o texto, a preocupação deles é: olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do escudo dele, olha o tamanho da lança dele, olha o tamanho da espada dele. Ele tem até o escudeiro que carrega a arma dele. Ele nunca perdeu uma batalha. Está todo mundo olhando para Golias. O foco de todo mundo é Golias. Quando Davi chega lá, Davi mostra que o foco da visão dele é diferente. Davi não está olhando para Golias. O foco da visão de Davi está no Deus de Israel. É por isso que quando ele escuta a afronta, ele vai dizer: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus de Israel? Em outras palavras, Davi está olhando e está dizendo: esse camarada está pensando que é quem? Grande aqui não é ele não, grande aqui é o Deus de Israel. Forte aqui não é ele, forte aqui é o Deus que a gente serve. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A visão de Davi é diferente. A visão de Davi não está em Golias, está no Senhor, está voltada para o Senhor. E quando está todo mundo com medo do gigante, Davi mostra que o foco da sua visão é o Senhor, que o Senhor é quem vai lhe dar a vitória. É por isso que quando ele chega diante de Saul, Saul vai olhar para ele e vai dizer: não tem como você ir não, meu filho, esse gigante aí é guerreiro desde a sua cidade. Davi, na sua idade, Golias já tinha matado muita gente, deixa esse negócio para lá. Aí Davi olha para Saul e diz: Saul, deixa eu te contar uma história. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Sempre que eu estou lá cuidando das ovelhas, às vezes vem um leão, às vezes vem um urso, pega uma das ovelhas e leva, mas eu vou atrás, tomo a ovelha da boca do leão, do urso. Se for preciso eu luto com eles, se for preciso eu mato o leão, eu mato o urso, mas eu só volto para casa com a ovelha do meu pai nos braços. Saul já está de boca aberta, olhando e tentando entender. Aí Davi vai olhar para ele e vai dizer assim: Saul, é o seguinte, assim como Deus me deu vitória sobre o leão, assim como Deus me deu vitória sobre o urso, Deus também vai me dar vitória sobre esse filisteu hoje aqui. Aleluia! Davi está mostrando onde é que está o foco da visão dele. Davi está mostrando em quem ele confia. Ele não está dizendo que vai vencer porque ele é bom, porque ele é forte, porque ele é experiente, porque ele já matou leão e urso. Não, pelo contrário, ele é totalmente dependente de Deus. Ele sabe que foi Deus que deu vitória sobre o leão, ele sabe que foi Deus que deu vitória sobre o urso, e ele sabe que é Deus que vai dar vitória sobre o filisteu também. Sabe o que Davi está dizendo para Saul? Davi está dizendo assim: Saul, eu tenho experiência com Deus, eu conheço o Senhor, eu já tive outras experiências com Deus, e eu tenho certeza que o mesmo Deus que não me desamparou diante do leão, que não me deixou só diante do urso, é o Deus que vai estar comigo diante desse filisteu também. Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra sobre a vida de alguém essa noite. O Deus que jamais te deixou só, diante das outras lutas que você já passou, diante dos outros problemas que você já viveu, é o Deus que também não vai te desamparar diante desse problema de hoje, dessa luta atual que você está enfrentando. Pode ter certeza que o Senhor, que sempre esteve contigo, vai continuar ao seu lado, e é dele que vem a sua vitória. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória, oh, glória.
Oh, aleluias! O foco da visão de Davi é diferente. Quando Golias olha para ele, ele vai dizer assim: não acharam nenhum homem aí, mandaram um menino. Eu sou algum cachorro para tu vir a mim com pau e com pedra? Davi disse: não, Golias, tua visão está limitada, tu só enxerga aqui na ótica humana. Você vem a mim com escudo, com espada, com lança, agora eu não. Eu vou contra ti é no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti é confiando no Senhor, e eu sei que é dele que virá a minha vitória. Não tire o seu olhar de Cristo por nada. Por pior que seja a situação, por pior que seja a adversidade, continue olhando para o Senhor. Porque quando a gente tira o olhar de Cristo, a gente afunda. Quando a gente tira o olhar de Cristo, a gente perece. Lembra de Pedro? Pedro desce do barco, começa a caminhar. E Mateus vai dizer no capítulo 14, no versículo 30, que Pedro está caminhando sobre as ondas, mas daqui a pouco, observando ele a força do vento, teve medo e começou a ir para o fundo. O que aconteceu com Pedro ali? Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está caminhando sobre as águas, mas na hora que a Bíblia diz que observando ele a força do vento, ou seja, ele tira o olhar de Jesus e começa a observar o vento que está soprando, a onda que está batendo, e aí quando ele tira o olhar de Cristo, ele começa a afundar. É assim na nossa vida. Enquanto a gente está olhando para Jesus, pode vir o que vier. Enquanto a gente está olhando para Jesus, a gente está andando acima da circunstância, da dificuldade, do problema, da luta. Mas quando a gente tira o olhar de Cristo, a gente começa a naufragar. Por isso Deus está dizendo para você essa noite: deixa o vento soprar, deixa as ondas bater, mas não pare de olhar para Jesus. Continue olhando para Ele, porque olhando para Ele que você vai permanecer de pé, que você vai permanecer caminhando diante de qualquer adversidade da vida. Aleluia! Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui entre nós. Oh, a circunstância talvez está querendo que você tire o olhar do alvo, mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: continua olhando para mim, minha filha, continua olhando para mim, meu filho, porque eu vou agir ao seu favor. Josafá está dizendo: os nossos olhos estão postos em ti. Nossa confiança está depositada no Senhor. Deus está lá do céu olhando, ouvindo a oração de Josafá. Quando Josafá termina de orar, a Bíblia diz que Deus, é como se Deus tivesse olhado e dito assim: Josafá, eu vou te mostrar que vale a pena confiar no Deus que você serve, meu filho. Josafá termina de orar, Deus levanta um profeta no meio do arraial. O profeta vem marchando, olha para o rei e diz: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que vem contra vós, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Parai, estai em pé e vede o livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. Nessa peleja vocês não terão que pelejar, o Senhor pelejará por vós. É Deus agora olhando para Josafá e dizendo: meu filho, eu vou mostrar que vale a pena confiar no Deus que você serve. Eu vou te mostrar que vale a pena depender de mim, Josafá. Josafá, tu poderia ter desanimado, tu poderia ter fugido, tu poderia ter murmurado, blasfemado, mas você foi me buscar, você depositou sua confiança em mim. Então fica tranquilo, meu filho, daqui para frente é comigo. O que você podia fazer era orar, era jejuar, era confiar em mim, você fez. Então fica tranquilo, porque nessa peleja eu vou pelejar, eu vou entrar para te dar vitória. Aleluia. Deus está falando com alguém essa noite aqui. Deus está falando com alguém que talvez tinha todos os motivos para já ter desistido, para já ter jogado tudo para o alto, para já ter pulado do barco, mas continua confiando no Senhor, continua olhando para Jesus, e Ele está dizendo: eu vou entrar nessa peleja, eu vou entrar nessa causa, eu vou agir, e o meu nome vai ser glorificado. Quem está entendendo essa palavra nessa noite pode adorar o nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo: Josafá, agora é comigo, meu filho, agora eu vou mostrar que vocês não estão sós,
que vocês têm um Deus que cuida de vocês, que você tem um Deus que guerreia as suas guerras, que você tem um Deus que é um pai que se preocupa e se compadece dos seus filhos. É por isso que eu amo o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 31. Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, se foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está sentado à direita de Deus e também intercede por nós? Aí Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será perseguição, tribulação, fome, perigo, nudez ou espada? Aí ele diz: como está escrito, por amor a ti, nós somos entregues à morte todo dia, nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas o versículo 37 é o mais lindo, porque Paulo enche o peito e vai dizer: porém em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oh, aleluia! Derrotado é Satanás, perdedor é o diabo, a igreja de Cristo é mais que vitoriosa. Deus está dizendo que vai entrar nessa causa, porque Ele já garantiu a sua vitória. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Levante a sua cabeça, enche a sua alma de esperança. Você é vitorioso, você é vitoriosa, por Cristo Jesus nosso Senhor. O mesmo Deus que tem te sustentado até aqui, o mesmo Deus que fez você romper mais um mês e chegar aqui para mais uma vez sentar à mesa e celebrar, participar do corpo e do sangue do Cordeiro, é o mesmo Deus que vai continuar te sustentando e te dando vitória até a sua vinda. Então alegre o seu coração, porque Ele está no controle da sua história e é dele que vem a nossa vitória. Se coloque de pé, por favor. Quero orar por você. Aleluia, 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 aleluia. Sabe o que vai acontecer aquele dia? Josafá vai acreditar tanto naquela palavra que foi liberada por Deus. Josafá é um homem de uma fé tão extraordinária que ele vai acreditar tanto no que Deus falou, que no outro dia de manhã, quando eles vão sair para a guerra, sabe o que Josafá faz? Josafá diz: se Deus já falou que a vitória é nossa, então hoje o negócio vai ser diferente. Quem vai na frente do exército não é os soldados armados, não. Se Deus disse que a vitória é nossa, a gente já vai agradecendo. Quem vai na frente hoje são os músicos, os cantores, vão louvando. E nós vamos marchando dizendo assim: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos sair daqui glorificando, já agradecendo a Deus, porque se Deus falou, pronto, a gente acredita. A Bíblia diz que Josafá colocou os músicos na frente e eles saíram marchando, dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles caminhavam aqui, enquanto eles marchavam aqui, enquanto eles iam adorando aqui, lá do outro lado, Deus já ia pelejando em favor do povo, ao ponto de quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que não tinha nenhum dos inimigos vivo para contar a história, porque Deus tinha dado vitória para o seu povo. Oh, aleluia! Porque enquanto você adora, Deus trabalha ao seu favor, porque se Deus falou, irmão, pode tomar posse, pode confiar e já pode começar a agradecer, porque Ele está trabalhando por você, porque quando você chegar diante daquele problema, a situação vai estar mudada lá, porque quando você chegar diante daquela dificuldade, vai ter algo diferente te esperando, porque o Deus que você serve é o Deus que está entrando na guerra, é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, por favor. Eu já quero orar nesta noite por você.
Para os nossos novos convertidos que irão participar pela primeira vez da Santa Ceia, que o Senhor firme os passos de vocês a cada dia, que o olhar de vocês jamais se desvie do foco, mas que vocês continuem olhando para Jesus, independente daquilo que acontecer durante a caminhada cristã de vocês. Pai, eis aí a tua igreja nessa noite diante de ti. Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz e que não volta vazia foi pregada. Por isso nessa noite, Senhor, pelo poder da tua palavra, eu quero abençoar a tua igreja aqui neste lugar. Tu conheces as guerras que o meu irmão e a minha irmã estão enfrentando, e que talvez, Senhor, pelo olhar humano é impossível serem vencidas, mas nós não estamos olhando para as circunstâncias que nos cercam, nós estamos olhando para o Senhor, e nós sabemos que é do Senhor que virá a nossa vitória. Por isso, ó Deus, sustenta o meu irmão, fortalece a minha irmã, renova a fé e a esperança dos teus filhos essa noite, para que eles não desanimem, para que eles não parem por causa das dificuldades, mas para que eles prossigam confiando, que eles prossigam olhando para o Senhor. Pai, vai aonde eu não posso ir essa noite, entra onde eu não posso entrar, toca onde eu não posso tocar, faz o que eu não posso fazer nesta hora em favor da tua igreja. O que nós podemos fazer, nós estamos fazendo aqui, orando, clamando, depositando a nossa confiança em ti, e nós cremos que aquilo que nós não podemos, o Senhor fará por nós. Por isso, ó Pai, trabalha em favor do teu povo, abençoa a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.